É obrigatório fazer a entrega do MIT sem movimento? Se essa é a sua dúvida, fica comigo até o final desse vídeo. Fala DP Conectado, aqui é o professor Luciano Pimentel e eu tô gravando esse vídeo aqui para tirar uma dúvida frequente que tá aparecendo aqui no canal, é com relação da obrigatoriedade de se enviar um MIT sem movimento, um MIT, que é o módulo de inclusão de tributos, que a Receita Federal começou a implantar agora a partir do período de apuração de janeiro de 2025, em substituição às informações que ainda estavam sendo declaradas na DCTF-PGD e que ainda não tinham sido substituídas pela Social ou pela REINF. Essa dúvida, se é ou não obrigado a entregar um MIT sem movimento, está sendo bastante frequente aqui no canal e saiu lá no Perguntas Frequentes da DCTF-Web a resposta. Eu quero compartilhar com vocês aqui nesse vídeo e quero trazer também algumas observações com relação ao E-Social sem movimento e a DCTF-Web sem movimento. Mas antes de nós falarmos sobre esse tema, já verifica se você está inscrito aqui no canal, você sabe que a sua inscrição apoia a nossa geração de conteúdo. Dá uma olhada aqui abaixo do vídeo, procura o botão de se inscrever e já deixa o seu like. Agora você já pode adquirir o exemplar do nosso livro Departamento Pessoal Atualidades, o livro que está na primeira edição. Esse é um livro que contou com a colaboração de 10 autores falando sobre os mais variados temas relacionados à atualidade do Departamento Pessoal. Aqui na descrição do vídeo você vai encontrar o link para você poder fazer sua aquisição, tanto do livro físico, que é esse aqui, quanto também do livro digital. E fazendo isso, você vai estar apoiando a geração de conteúdo aqui do nosso canal, tá bom? Então, eu vou deixar aqui na descrição o link, vai lá, garante logo o seu exemplar. Muito bem, pessoal, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês, mas já respondendo, não é obrigado a enviar o MIT sem movimento, isso mesmo, tá? O MIT você só vai ser obrigado a enviar ele quando tiver movimento. Nos meses que não tiver movimento, você não vai precisar enviar. Então aqui no Perguntas Frequentes da DCTF-Web, na pergunta 5.13, que foi incluída agora no dia 10 de 2 de 2025, é o seguinte, ó, é obrigado a enviar o MIT sem movimento? E a resposta é não. Ah, mas eu já fiz o envio. Não tem problema se você fez o envio, tá? Só não é obrigatório você fazer esse envio. Ele vai dizer o seguinte, ó, o MIT deve ser apresentado apenas quando houver informações relativas aos tributos neles apurado. Então, se não tiver movimento, você não vai precisar enviar. Ele vai complementar essa resposta aqui, tá? Entretanto, quando o contribuinte necessitar enviar uma DCTF-Web sem movimento, poderá fazê-lo a partir do MIT. Essa opção permite a transmissão da DCTF-Web sem movimento, sem a necessidade de se enviar a Social ou a REINF sem movimento. Olha só essa orientação que está aqui, tá? Como o MIT está lá dentro da DCTF-Web, você vai poder entregar uma DCTF-Web sem movimento a partir do MIT, sem necessidade de você ir lá na Social ou na REINF, tá? Se acessou a DCTF-Web, entrega o MIT sem movimento e depois a DCTF-Web sem movimento. Isso para você cumprir a obrigação da DCTF-Web, mas o MIT em si, ele não é obrigado você fazer, tá bom? Agora, pessoal, eu quero deixar aqui algumas considerações para vocês, certo? Quais são essas considerações? Primeiro, a REINF, ela obedece essa mesma regra. A REINF você só entrega quando tem movimento. Algumas contabilidades e setores fiscais acabam fazendo a REINF mensalmente, todo mês sem movimento, porque não sabe quando ali o cliente pode aparecer com alguma informação, que é muito comum. Às vezes passa 3, 4 meses, até o final do ano aparecem informações de outros períodos, e para não ser penalizada por entrega de informações fora do prazo, acaba fazendo ali a REINF sem movimento todo mês, mas não é obrigatório fazer o envio, tá? Tanto a REINF quanto o MIT segue a mesma regra, você só declara quando tem movimento. Já o E-Social e a DCTF-Web é outra jogada, tá? O E-Social ele tem as suas regras de sem movimento, estão disponíveis lá no manual, e a DCTF-Web também tem as suas regras de sem movimento. Vamos primeiro só lembrar aqui as regras do E-Social, inclusive eu tenho um vídeo completo, eu vou deixar ele aqui na descrição, porque tem vários detalhes, né? Como o E-Social ele foi dividido em grupos, existe um momento em que você vai fazer o E-Social sem movimento e existe um momento que você vai fazer o E-Social sem movimento para poder fazer a DCTF-Web sem movimento. Então tem algumas regras, eu vou deixar o vídeo completo aqui na descrição, tá? Mas eu vou resumir aqui para vocês a questão do E-Social sem movimento. Primeiro, o E-Social sem movimento eu envio no início da obrigação, que foi lá no início da fase de folha. Então, quando o E-Social começou
a entrar ali a fase 3, que é a fase de folha, de acordo com um grupo de obrigados, foi necessário fazer o envio de sem movimento, que ele vai no evento de fechamento, que é o evento S1299, tá? Essa obrigação, ela é exceto para o MEI, para a pessoa física e alguns fundos ali que são desobrigados também. Eu recomendo que você dê uma olhada lá no manual, beleza? Depois foi necessário fazer novamente a social sem movimento na entrada da DCTF Web, porque a empresa que não era obrigada a fazer a DCTF Web com movimento tinha que fazer o social sem movimento para entregar a primeira DCTF Web sem movimento. Depois passou a ser obrigatório enviar esse social sem movimento todo mês de janeiro até 2022, tá? Essas informações, como eu falei, estão constando lá no manual. É obrigado também fazer o E-Social sem movimento no primeiro mês que a empresa ficar naquela condição para aquelas empresas que já tinham movimento. Então, de repente, a empresa vinha tendo movimento, parou de ter movimento, no primeiro mês que ela ficar sem movimento, aí tem que fazer o E-Social sem movimento, beleza? E tem mais uma regra também de sem movimento, que é para o MEI. Se o MEI ele vinha tendo movimento e ele parou de ter movimento, aí tem que fazer o E-Social sem movimento daquele primeiro mês. Olha só como o MEI ele tem regras diferentes, porque o MEI em si, se ele não tem empregado, ele não é obrigado a fazer o social sem movimento, mas se ele vinha tendo folha com movimento e ele parou no primeiro mês que ele ficou sem movimento, ele é obrigado a fazer também o social sem movimento, tá bom? As regras com detalhes estão lá no manual do E-Social. Lembrando que o E-Social é por empresa, então uma empresa ela pode ter mais de um estabelecimento, pode ter matriz e filial, e para ser sem movimento, todos os estabelecimentos têm que estar sem movimento, tá bom? Agora, com relação à DCTF Web, aí as regras são diferentes, porque para a DCTF Web ser considerada sem movimento, não tem que ter movimento social, não tem que ter movimento da REINF e não tem que ter movimento do MIT, tá? Se essas declarações de origem todas forem sem movimento, para todos os estabelecimentos das empresas, aquela que tem mais de um estabelecimento, logo a DCTF Web é sem movimento, tá bom? E as informações estão disponíveis lá no manual também da DCTF Web ou na instrução normativa da DCTF Web. Eu quero compartilhar aqui com vocês o resumo da obrigatoriedade sem movimento. Ele vai trazer aqui as regras de sem movimento. No período de apuração em que não houver fatos geradores a ser declarar, deve ser enviada a DCTF Web do tipo sem movimento. A declaração é gerada a partir da social, REINF ou ainda do MIT sem movimento. Também é obrigatório apresentar a DCTF Web sem movimento nos seguintes casos: no período de apuração do início das atividades. Antes que eu me esqueça, tem essa regra lá na social também, tá? Então, as empresas que foram constituídas após o início da obrigatoriedade, no primeiro mês ali, é preciso fazer o social sem movimento, caso a empresa não tenha movimento, tá bom? Aí faz lá no social sem movimento, logo você vai fazer a DCTF Web sem movimento também, tá? Período de apuração de início da obrigatoriedade, isso aqui é com relação à implantação da DCTF Web, para aquelas empresas que já estavam ativas antes, tá? Então você tem que ver o grupo da empresa na social e quando ela passou a ser obrigada a entregar a DCTF Web. Tem um vídeo, como eu falei para você, está completo, eu vou deixar aqui na descrição, tá bom? Ele vai dizer aqui, ó, mesmo que o contribuinte passou a ser obrigado ao envio da DCTF Web, se posterior ao período de apuração do início das atividades, ele vai fazer ali sem movimento, tá bom? O período de apuração seguinte é aquele em que o MEI passou a ser empresa do Simples Nacional, desde que o contribuinte ele esteja sem movimento. Aqui é outra regra do MEI. Se o MEI foi desenquadrado, lá na social ele passou a ser obrigado a fazer também sem movimento. Então ele vai fazer sem movimento na social e aí ele vai fazer sem movimento da DCTF Web também, tá? No primeiro mês em que ele deixou de ser MEI. E o período de apuração seguinte é aquele em que a empresa do Simples Nacional com movimento passa a ser MEI. Então, é uma empresa que era do Simples, ela solicitou o reenquadramento no MEI, aquele primeiro mês também vai fazer a informação de sem movimento, tá bom? Então é possível você fazer a DCTF Web sem movimento a partir do MIT, mas você deve ficar atento às regras de sem movimento lá do E-Social. Todas essas informações eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e mais uma vez, não é obrigado a fazer um MIT sem movimento, tá bom? Eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado, não se inscrever aqui no canal, ativar a notificação, deixa seu like, se vê na próxima. Tchau, tchau.